Então vamos ao primeiro vídeo de métodos determinísticos 2. Considere a seguinte função, e a função é essa aí, dividida em 3 intervalos. Gente, desculpa que estou falando em voz baixa, porque fiz uma pequena cirurgia, mas tranquilo. E aqui uma semana estou ótimo, ok? Então vamos para a análise. Faça o esboço do gráfico F, fazendo o gráfico de F e os eixos na cor preta, beleza? Primeiro, temos que fazer o gráfico dessa função e dessa função. Só olhando aqui, temos que x elevado ao quadrado é uma função de segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, certo? Só que vamos ter que limitar nesse intervalo aqui. Aqui uma função constante, tranquilo. E aqui é uma reta limitada nesse intervalo, correto? Só para relembrar, para fazer um gráfico de uma parábola é essencial, muito importante, extremamente importante, saber o vértice da parábola, certo? E numa equação geral de segundo grau, tipo essa aqui que eu coloquei, y é igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c, ou seja, os coeficientes são a, b e c. Nessa condição, o vértice dessa parábola aqui é menos b dividido por 2a. E aí o y a gente substitui, correto? Precisamos saber o vértice dessa parábola aqui. Uma outra questão muito importante a relembrar é que quando temos o a maior do que zero, temos uma parábola com concavidade voltada para cima. Quando temos o a, que é o coeficiente de x ao quadrado, se for menor do que zero, temos uma parábola com concavidade voltada para baixo. Ou seja, com a menor do que zero temos um ponto máximo, com a maior do que zero temos um ponto mínimo, certo? Beleza. Levando essas considerações, então, na nossa parábola f de x é igual a 1 menos x quadrado, o vértice seria o quê? Menos b. Quanto vale b nessa função? O b é o coeficiente de x. Aqui não tem o coeficiente de x. Por quê? Porque o coeficiente é zero, né? 0 vezes x deu zero. Então, é zero. E o resto substituindo. Se x é zero, f de x é igual a 1. Então, eu tenho o vértice no ponto 0, 1. Beleza? No ponto 0, 1, eu tenho o vértice dessa parábola. Já sei que é concavidade para baixo, porque o coeficiente de x quadrado é negativo, menor do que zero. Beleza? Beleza. Como que eu sei que aqui é menos 1 e aqui 1? Fazendo do que o x seja zero. Se x é zero... Não, perdão. Se o y é zero, eu tenho que x ao quadrado é igual a 1. Se x ao quadrado é igual a 1, então x é igual a mais menos 1. Certo? Beleza. Só que eu tenho que limitar nesse intervalo para x menor é igual a menos 1. Ou seja, vamos supor que seja menos 1. Se é menos 1, menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, começa nesse ponto, para baixo, certo? Então, é somente essa região, a primeira parte. Eu fiz o gráfico todo só para vocês terem uma ideia, beleza? A segunda parte diz que f de x é igual a 0 no intervalo de x maior que menos 1 e menor ou igual a 2. Beleza, eu já sei que a parábola anterior limitada por aquele intervalo é somente isso aqui. O resto é zero nesse intervalo aqui. Correto? Até ali, tudo tranquilo. Essa última parte, na qual diz que f de x é igual a 2x mais 1, é uma reta, concorda? Mas tem que ser limitado somente para x maiores do que 2. Beleza. Se for 2, quanto seria f de x? Seria 2 vezes 2,
4 mais 1 seria 5. Ou seja, se x fosse 2, f de x seria 5. Lembrando que tem que ser aberto, porque o 2 é aberto, correto? Mas, para fazer um gráfico de uma reta, precisamos de 2 pontos. Poderíamos achar um x igual a 3? Sim, lógico. 3 seria aqui. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Beleza. E faço o seu gráfico. Eu optei por fazer x igual a 0. Se x igual a 0, quanto seria f de x? Seria 2 vezes 0 mais 1. 1, né? 1. Lógico que eu não vou traçar de aqui até aqui. É só para ter a ideia do traço, né? Pego uma régua daqui até aqui e só traço essa região aqui. Correto? Então, agora estou fazendo o gráfico dessas 3 partes. Fica aqui, ó, tudo bonitinho, os eixos pretos. Né? Essa é a primeira região da parábola. Aqui constante, 0. Né? Do intervalo menos 1 até 2. E maior do que 2, a reta aqui. Beleza? Então, esse seria o gráfico de f de x. Agora, o item B. Marca os pontos do domínio no eixo OX, na cor vermelha. Quem que é o domínio? O domínio são os valores que x pode assumir. Não tem nenhuma limitação. Vejam que começa com x menor ou igual a menos 1, ou seja, vai desde o menos infinito até o menos 1, né? E depois de x maior do que 2, você vai de 2 até mais infinito. Portanto, o domínio é todo o eixo OX. E a imagem? A imagem é a mesma coisa. A imagem é esse eixo Y. Aqui vai de menos infinito até aqui. Certo? Então vejam que a imagem são os valores que f de x assume. Vejam que aqui tem um buraco, né? Então tem que considerar isso aí, correto? Então o domínio não tem problema, todo eixo x. Mas a imagem vai do menos infinito até 0, concordo? Do menos infinito até o 0, fechado, porque inclui o 0. União do 5 para cima. Do 5 para cima, que é do 5 até o infinito positivo. Correto? E representando seria essa região aqui. Que não saiu tão legal, gente, mas desculpa, tá? Então essa região azul aqui, até o 0. Essa região que eu coloquei com ressaltador fica excluído. E do 5 para cima. Beleza? O item D. Fala para analisar o comportamento. Ou seja, se uma função crescente, decrescente ou constante nesses intervalos. Beleza? Então vamos analisar por intervalo primeiro que x é menor ou igual a menos 1. Dessa função f de x, que seria 1 menos x quadrado. O que é uma função crescente? Uma função crescente significa de que, dado uma função f de x, se x1 é maior do que x2, então f de x1 também é maior do que f de x2. Isso significa que é crescente. E se é decrescente, o contrário, beleza? Ok. Então, eu vou assumir valores quaisquer, por exemplo. X é igual a menos 2. Está dentro do meu intervalo menor ou igual a menos 1, correto? Quanto é f de x igual a menos 2? 1 menos 2 elevado ao quadrado dá 4. 1 menos 4 dá menos 3. Ou seja, se f de x é igual a menos 2, f de x é igual a menos 3. Beleza? E se x é igual a menos 1, quanto vale f de x? Então f de x vale 1 menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, se x é igual a menos 1, f de x é igual a 0. Veja que eu fiz x aumentar de menos 1 a, de menos 2 a menos 1. X aumentou. E f de x também aumentou. Era menos 3, agora é 0.
Então, se x aumenta e f de x aumenta, f de x é crescente nesse intervalo. Correto? No segundo intervalo, dx maior que menos 1 e menor ou igual a 2, f de x é sempre igual a zero. Ou seja, f de x é constante. Nada a falar. E no terceiro intervalo, x maior do que 2, f de x é uma reta, né? Igual a 2x mais 1, beleza? Então vamos analisar. Vamos supor que f de x é igual a 2. F de x seria igual a quê? A 2 vezes 2 mais 1. 5, beleza? Eu vou aumentar o x. Se x é igual a 3, quanto seria f de x? 2 vezes 3 mais 1, 7. Ó, x aumentou de 2 para 3. F de x também aumentou. Então, é uma função crescente. F de x é crescente. Se aqui tivesse diminuído, supondo em vez de 5 deu 3, aí seria decrescente. Concorda? Então, acredito que essa parte decrescente não seja problema para vocês. Tá? Beleza. Mas se alguém em especial tiver alguma dúvida e quiser mais alguma dica em especial, manda uma mensagem aí, seja no canal, no WhatsApp, beleza? Função composta, questão 2, beleza? Temos um f de x é igual a 3 elevado à variável x. E g de x, logaritmo de x ao quadrado mais 1 na base 3. Correto? Pede determinar, item A expressão FOG, perdão. Então, f é composta de g, beleza? Então, por definição, FOG de x é igual a quê? A f de g de x. Ou seja, onde tiver x na função f, eu vou substituir por toda a função g de x, ou seja, por tudo isso aqui. Correto? Então, seria como? Seria como 3 elevado a x, mas o x agora não é mais x, é g de x. E g de x é o quê? A logaritmo de 3, perdão, logaritmo de x elevado ao quadrado mais 1 na base 3. Portanto, f g de x seria 3 elevado a logaritmo de x ao quadrado mais 1 na base 3. Só que detalhe, a gente tem que lembrar propriedades de logaritmos. Aqui temos um logaritmo cuja base é 3, mas o expoente também. Isso se chama o quê? Se chama de exponencial do logaritmo de mesma base. São propriedades de logaritmo. São várias propriedades de logaritmo, né? A gente precisa relembrar. Eu não vou fazer aqui, mas conforme aparecerem os exercícios, vou falando. Correto? Então, o que diz exponencial do logaritmo da mesma base? O exponencial do logaritmo da mesma base é igual ao logaritmando b, beleza? Então, se eu tenho a logaritmo de b na mesma base a, então o resultado é simplesmente b, correto? Sendo assim, FOG de x fica reduzido a somente essa parte aqui, ou seja, x ao quadrado mais 1. Portanto, FOG de x é igual a x ao quadrado mais 1, somente. O item B, FOG de 2. Temos que substituir onde tem x, 2. Né? Então, se aqui é x ao quadrado mais 1, temos que substituir 2 em x. Ou seja, 2 elevado ao quadrado mais 1. 5. Simples. Item C, GOF de 1. Primeiro, eu não tenho GOF de x para substituir 1. Concorda? Portanto, eu preciso saber quanto vale a GOF de x. Não posso sair substituindo 1 naquela função anterior. Aquela função anterior é FOG. FOG é igual a GOF? Não necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. Beleza? Então, vou ter que fazer primeiro GOF de x, que seria
g, f de x. Ou seja, onde tenha x a função g, eu vou substituir por todo f de x. E meu g de x é igual a quê? A logaritmo da base 3, x ao quadrado mais 1, certo? Mas agora não é mais x, é 3 elevado a x. Por quê? Porque f de x é igual a 3 elevado a x. Beleza? Ok. 3 elevado a x, tudo isso elevado a 2, expoente do expoente se multiplica, certo? Então esse 2 fica multiplicando x. Então ficaria logaritmo da base 3 de 3 elevado a 2x. Tudo isso mais 1. Agora, se eu não tenho mais como simplificar, agora sim eu vou substituir por 1, que pede o item C. Beleza? Então, onde tiver x, essa função de f de x, vou substituir em 1. Beleza? Ok. Então, logaritmo da base 3 de 3 elevado a 2 vezes 1, mais 1. 3 elevado a 2 é 9. 9 mais 1 é 10. Então, ficaria de logaritmo de 10 na base 3. Lógico, aqui somente com calculadora científica. Mas só para ter uma ideia e relembrando, no exercício seguinte, tem a questão de definição de logaritmo. O que significa logaritmo de 10 na base 3? Algum número cujo 3 elevado àquele número dê exatamente 10. Se for 2, vai dar 9, vai dar próximo de 10. Se for 3, 3 elevado ao cubo dá 27, muito maior do que 10, correto? Portanto, a resposta vai ficar entre 2 e 3, né? Como 2, 3 elevado ao quadrado dá 9 e muito próximo de 10, então é 2, alguma coisa. Aqui esse 0,95 que eu coloquei calculadora científica, a gente não tem como fazer manualmente, braçalmente, ok? Questão 3. Marque a alternativa que melhor descreve o significado de logaritmo de 5 na base 3 é igual a k. Como falei no exercício anterior, né? Definição de logaritmo. 3 elevado a k é igual a 5. Isso é definição de logaritmo. Aqui uma questão, logaritmo de b na base 6 é igual a d, significa o quê? Que c elevado a d é igual a b. Beleza? Aqui coloquei só um exemplo para tentar entender. Por exemplo, logaritmo de 100 na base 10 seria quanto? 2. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado dá 100. Lembrando, gente, que a base, quando é 10, não precisa escrever. Somente quando é diferente de 10. Mas eu coloquei aqui só para questão pedagógica. Portanto, a alternativa seria a alternativa é a letra A. Ou seja, 3 elevado a k é igual a 5. Por definição de logaritmo. Ok? 4. Calcule os seguintes limites. Gente, essa disciplina fez há muito tempo, então eu não lembro se vocês têm que fatorar ou pode fazer por outra regra como derivadas, teorema de Hopital, não sei se vocês escutaram falar, beleza? Mas eu optei por aquilo mais simples, né? Que é fatorar. Talvez seja isso que eles tenham pedido. Se for com derivadas, bom, aí vocês me avisam, eu faço um outro videozinho sobre a questão 4. Beleza? Então, o item A. Limite de x elevado ao quadrado menos 25, tudo dividido por x menos 5, quando x tende a ser 5. Beleza? Então, x elevado ao quadrado menos 25, eu posso fatorar em 2 fatores. Beleza? Ok. X mais 5 vezes x menos 5. A gente precisa saber fatorar, né? X ao quadrado menos a ao quadrado é igual a x menos a, tudo isso multiplicado por x mais a. Beleza? Então tem que saber fatorar. Ok. Então eu tenho x menos 5 no numerador, x menos 5 no denominador. Simplifica-se, igual a 1. Correto? Então esse limite ficou apenas
limite de x mais 5 quando x tende a ser 5. Nessas condições, x tende a ser 5, então o limite tende a ser 10. Portanto, esse limite é igual a 10. Se fosse com derivada, teorema de L'Hopital seria a derivada do numerador, em função de x, óbvio, dividido pela derivada do denominador, que também sairia, beleza? Aqui, só vou fazer o item A com derivada, mas assim só verbalmente. Quanto a derivada de x quadrado? É menos 25. É 2x somente, né? Derivada de um número constante é zero. Então ficaria 2x, beleza? Quanto a derivada de x menos 5 em função de x? Apenas 1, correto? Por quê? Derivada de menos 5 é zero. Então ficaria somente 2x. Então todo esse limite ficaria somente 2x. Se x tende a 5, seria 2 vezes 5, igual a 10. Mesma resposta, beleza? Mas vou continuar fazendo somente com fatoração. Item B. Limite de x, tudo dividido por x ao quadrado mais 6x, quando x tende a ser 1, correto? Eu preciso fatorar. Preciso. Beleza? Ok. No denominador, coloco x em evidência. Então ficaria somente x aqui, mais 6, beleza? Vejam que fatorar significa colocar de outra forma a mesma expressão. Vejam que aqui x vezes x quadrado, x mais 6 mais 6x, beleza? Beleza. Ok. X e x simplifica-se. Ficaria o quê? Ficaria 1 no numerador e no denominador somente x mais 6. X tende a ser 1, ficaria 1 dividido por 1 mais 6. Ou seja, 1 sétimo. Então o limite ficaria reduzido a 1 sétimo. Vejam que nesse item B, sou obrigado a fatorar. Nesse caso, não necessariamente. Por quê? Porque não existe divisão impossível aqui. Se você substituir diretamente x por 1, aqui ficaria 1. Aqui ficaria 1. Aqui seria 1. Seria 1, 1 mais 6, 7. 1 sétimo. Beleza, igualzinho. Então não sou obrigado aqui a fatorar. Por quê? Porque não há uma divisão 0 dividido por 0, infinito dividido por infinito, na qual me obriga a fatorar esse limite. Como aqui, por exemplo. Se eu substituir o 5 direto, ficaria 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. E 5 menos 5, 0. Ficaria 0 dividido por 0. Certo? Aí que fica uma indefinição. Então, portanto, por isso que eu sou obrigado a fatorar. Mas nesse item B, vejam que o professor colocou, talvez só para vocês terem essa esperteza de ver, de que não haveria necessidade de fatorar, porque não há uma indefinição. Se você substituir direto por 1, vai dar 1 sétimo, beleza? O item C precisa fatorar sim. Por quê? Porque se substituir 3 em x, vai dar 0. Denominador, 0. Certo? Então precisa. Ok, então limite de x quadrado menos 2x menos 3. Como que eu faço? É uma função em segundo grau, necessariamente em 2 fatores. Vai ter um x de um lado e vai ter outro x do outro lado. X vezes x, x quadrado. 3. Quais são os fatores primos de 3? Somente o 1 e o 3. Então eu coloquei 3 aqui, 1 aqui. Beleza, não tem outros. Beleza? O problema vai ser onde que eu coloco o sinal menos e mais. Ou mais e menos. De tal forma que satisfaça isso aqui. Menos 2x. Então vamos supor que aqui eu coloco mais e menos. De propósito, ok? Se eu coloco mais aqui, vai ser mais 3 vezes x, mais 3x. E aqui menos seria menos x, mais 3x, menos x, seria 2x positivo. Diferente esse aqui, beleza? É por isso que eu coloquei aqui menos. Menos 3x mais 1x dá menos 2x, beleza? Ó, numerador e denominador iguais,
simplificam-se, portanto o limite ficaria apenas x mais 1. Quando x tende a 3, é 3 mais 1 igual a 4. Portanto, todo esse limite é igual a 4. Beleza? Então ficou assim essas 4 questões. Então, não sei se vocês lembram de derivada, mas fazendo por derivada, como volto a falar aqui, seria 2x menos 2. Eu vou fazer rapidinho para ver se vocês entendem. Por derivada, tá? Derivada do numerador seria somente 2x menos 2. Concorda? Dividido pela derivada do denominador. Derivada de x menos t seria somente 1. E quando x tende a 3, seria o quê? Seria 2 vezes 3 menos 2. Que seria igual a quê? 2 vezes 3 seria 6. Menos 2, 4. Exatamente é isso. Então seria por derivada, teorema de Hopital que estou fazendo, ou por fatoração. É isso, a resposta é a mesma. Obrigado, gente.